Olá, pessoal! Hoje vamos discutir um dos temas mais importantes da contemporaneidade. A ideia da interface do direito processual com a informática. É o tema do processo eletrônico que vai ser discutido hoje por uma das maiores autoridades do Brasil sobre o tema, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. Bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. Bem, amigos, temos aqui o prazer enorme de receber Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mestre de Direito, autor de diversas obras jurídicas e, para meu prazer pessoal, meu primeiro professor de Direito do Trabalho. Cláudio, que prazer enorme te receber aqui no Papeando com Pamplona. Prazer é meu, Rodolfo. E quanto a professor, é o exemplo de que a criatura supera o criador. Mas é um prazer colaborar com você nesse projeto bem interessante. Definitivamente, bem interessante. O prazer e a honra é toda minha. E aí, meus amigos, eu quero chamar aqui um VT interessantíssimo sobre o tema de hoje. Roda o VT. Eu acho que a informática, a internet é tão importante para o direito quando ela tem sido para basicamente tudo que a gente faz hoje no mundo, né? Tem uma grande referência nossa, uma personalidade do mundo de tecnologia, que é o Marc Andreessen. Ele foi o fundador do Netscape. Hoje ele gerencia um dos maiores fundos de investimento na área de internet. E ele cunhou uma frase que é bem famosa, de que o software está comendo o mundo, sabe? O software está se apoderando de tudo, de todas as áreas do mundo, e é isso que a gente percebe. Então, o direito, claro, né, como uma área do mundo também, apesar de que parece haver um pouquinho mais de resistência, por ser uma área onde as pessoas têm um viés um pouco mais conservador, mas ele também recebe essa influência. Então a gente pensa hoje, quando eu comecei a estagiar em direito, né? Eu estagiei um pouco em direito antes de começar a empresa aqui. E eu fazia pesquisa de jurisprudência ainda em livros. Então, no escritório de meu pai tinha assim uma biblioteca, devia ter inúmeras estantes de jurisprudência e indexadas por assunto. E quando tinha um tema específico, a gente ia lá procurar nos livros. Imagine a taxa de atualização disso, demorava muito. Às vezes você estava com uma decisão que não era mais recente. E hoje em dia, no próprio site dos tribunais e o próprio trabalho que o Jus Brasil faz também, coleta toda essa informação, sai hoje no Diário Oficial, amanhã já está numa base que você pesquisa instantaneamente. E é uma base, digamos, 1000 vezes, ou talvez 1 milhão de vezes maior do que essa base que eu pesquisava ali no escritório pelos livros. Então, é essa automação, né? Meu avô costumava dizer que o computador é o burro mais rápido do mundo, né? E é o que a gente faz, a gente pega, o que o software tem feito é que ele vem pegando essas tarefas que exigem hoje ainda, né, menos cognição e automatizando, e cada vez mais. E cada vez mais ele está chegando em tarefas de maior cognição. Então eu acho que a tendência é ele ir tomando conta e liberando o ser humano, né, para as atividades realmente pensantes, aquela parte que ainda está um pouco distante do pensamento analógico, da abstração, essa parte que talvez a parte que o jurista mais goste de fazer. Então, eu acho que a perspectiva, né, o prognóstico é muito bom. A gente vai ficar só com a parte boa no direito para fazer, só com a parte gostosa, que é pensar o direito e não ficar fazendo aquelas tarefas repetitivas, isso cada vez menos. O processo eletrônico é muito mais ágil, é muito mais rápido. Tem essa fase de adaptação ainda, mas eu acho que quando ele estiver implementado mesmo, notificações, etc., isso vai se fazer instantaneamente, praticamente, né? Praticamente em tempo real. Então, acho que sim. E a própria evolução do direito, eu acho que se beneficia muito, porque as discussões, o acesso à informação fica muito maior. Então, se hoje um juiz dá uma argumentação interessante sobre um determinado tema novo que acabou de surgir, a gente já está tendo acesso a decisões, a argumentações do que está girando em primeira instância. Isso antes não existia. A mesma coisa com o pensamento doutrinário, discussões. E eu acho que essa tendência de socializar também, do pensamento coletivo, é cada vez mais forte.
Bem, amigos, depois das provocações que esse VT proporcionou, vamos conversar agora com o Cláudio sobre esse tema importantíssimo, que é a questão do processo eletrônico. Mas, na verdade, Cláudio, com liberdade, quais são os antecedentes históricos? O que é que levou a essa informatização do processo, na sua opinião? Rodolfo, essa história começa em 99 com a lei do fax. Essa lei, ela é uma lei extremamente pequena, tem um artigo só, mas ela disse muito mais do que a simples possibilidade de atos à distância, porque ela previu que outros meios tecnológicos pudessem ser utilizados para a prática do ato processual. Então, o que é hoje motivo até de risada, claro, o que era a importância do fax, hoje se mostrou ao longo do tempo uma mudança significativa, porque permitiu que se praticasse o ato à distância. Antigamente não havia isso, o advogado tinha que ir ao fórum para praticar o ato processual. Então, na verdade, começa em 99, mas o projeto mesmo começou em 2002. Certo. Essa era a ideia de uma mudança no judiciário, que tinha a universidade corporativa como um projeto do STJ, e também tinha ao lado dessa universidade corporativa, que era a formação do conhecimento, um sistema que utilizasse a tecnologia para a prática do ato processual. É um projeto que tinha duração inicial de 10 anos, era bem ambicioso, e que se depois transformou no projeto do Estado brasileiro, ou seja, saiu do STJ e foi incorporado para os demais tribunais e abraçado pelo Instituto do Trabalho. Mas essa ideia inicial de levar a informática ao processo faz com que alguns conceitos sejam importantes. Qual a diferença entre digitalização de autos e processo eletrônico? Racionalização do procedimento. Sim. Porque quando se fala em autos digitalizados, o que muda simplesmente transformar o que é papel em documento escaneado, copiado. É muito pouco. É mais uma questão de memória propriamente do que... Porque, na verdade, se reproduz o modelo burocrático do processo. Sim. Quando se fala em processo eletrônico, se tem acoplada a ideia de virtualização, digamos assim, a ideia de inteligência. Certo. Isto é, o sistema romper barreiras burocráticas e racionalizar o procedimento. Então, eu diria que a segunda etapa desse processo evolutivo, que começou apenas com essa ideia de lançar dados por meio dos documentos eletrônicos e a base de dados criadas, e hoje se evoluiu que a próxima etapa já se fala até em inteligência artificial. Já há sistemas inteligentes nos Estados Unidos, por exemplo, em que o sistema sugere para o magistrado a possibilidade de decisões em função dos casos que ele já tenha julgado e em função também do que ele construiu de base de dados. E a última etapa desse processo. Nessa linha, no Brasil, saindo da mera ideia de digitalização de autos, de transpor aquela lógica formal do processo materializado para um campo virtual, mas sim para um processo eletrônico, como é que surgiu realmente no Brasil a ideia de um processo eletrônico nacionalmente unificado, PJE? Isso já é um momento em que se entendeu que não poderia haver, como existia antes, sim, digamos, um arquipélago formado por várias ilhas, que é o Instituto do Trabalho, 24 tribunais, mas o TST, cada um com seu sistema diversificado. Então, a ideia, inclusive passando por racionalização de esforços, recursos e aproveitar a inteligência, que fosse vista a instituição como um bloco, não mais um arquipélago, mas sim um continente, como se costuma dizer. E a ideia, obviamente, era unificar toda a inteligência que já havia em diversos sistemas. A OAB do Paraná, por exemplo, chegou a fazer um estudo e identificou que havia 45 sistemas hoje no Brasil diferentes. A Brasília, por exemplo, tem 9 ou 10 sistemas na mesma cidade, com regras diferentes de acesso, inclusive. Para o advogado isso é muito ruim. É claro, porque... Não só para o advogado. Inviabiliza muitas vezes isso, até a prestação. E não só para o advogado, mas também a ideia da conjugação de esforços para um objetivo comum, já que é um projeto do Estado brasileiro. E a ideia de ser um processo nacionalmente unificado em todo o Poder Judiciário. Na verdade, isso começou conosco, com a ideia do SUAP, que era um sistema unificado trabalhista, mas depois o STJ abraçou a ideia e hoje já é uma decisão também do CNJ de unificação dos tribunais estaduais, federais e, obviamente, trabalhistas e também eleitoral. Fantástico. Mas aí, uma coisa é a ideia e outra é a prática. Na sua opinião, quais têm sido as maiores dificuldades para a implantação desse processo eletrônico? Eu divido em duas abordagens, digamos assim. A estrutural é uma dificuldade grande, porque o Brasil é um país continental, com problemas de estrutura, de internet, e sobretudo no norte, em algumas cidades do Nordeste, também em São Paulo existe isso, no estado de São Paulo, no Rio, algumas cidades do interior de São Paulo. Mas, então, digamos, é estrutural, uma dificuldade grande de implantação, claro. Mas do ponto de vista da usabilidade em si, a dificuldade maior é cultural. Certo. É romper um modelo de um processo cartorário, burocrático, em que ele só é impulsionado por atividade da pessoa e assimilar também a noção
que o sistema pratica ato processual. Certo. Quando, por exemplo, estabelece um termo final de um prazo para recurso. Entendo. Isso é uma ideia nova, que obviamente vai mudar a cabeça das pessoas. E aí eu uso muito uma frase que não é minha, de um colega de Minas Gerais, Pepe Chaves, como nós chamamos, que ele diz assim, que não se pode pensar essa nova ideia com a cabeça de papel. Entendo. Ou seja, nós fomos formados com a mentalidade desse processo e vamos nos Verdade. adaptar à realidade, processo inteligente, que pratica atos. É muito interessante isso no que diz respeito a essa noção que nós somos migrantes, enquanto talvez a nova geração que vai nos suceder, eles já serão nativos desse processo. Eu digo sempre que nós pegamos carona nesse trem. É o trem da história, porque na verdade, assim, a história será contada pelos nossos filhos, que já nascem na geração internet. Nós fomos, a internet tem 25 anos de que foi criada, muito pouco tempo. Então, na verdade, sim, nós pegamos essa carona nesse trem, tivemos que nos adaptar a essa viagem. E essa constatação é importante porque me preocupa muito, nos preocupa muito as pessoas que discutem isso, qual será a jurisprudência formada por juízes que vieram com essa cabeça do processo cartorial, burocrático, para a construção de um modelo que serão os modelos do futuro. É uma quebra de modelo, é uma quebra de paradigma. Eu diria uma quebra de paradigma. E aí, dentro dessa linha, é preciso fazer duas perguntas finais. A primeira, na sua visão, da grande mente hoje no Brasil sobre o PJE, o que é que vai mudar na vida dos chamados operadores do direito? Juízes, advogados, Ministério Público, servidores. A mudança é substancial, eu diria, porque, primeiro, a relação com a justiça. Porque a justiça estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, coisa que não existia antigamente. Verdade. Ou seja, o advogado teria que ir ao fórum para ele ter acesso aos autos. Exato. Segundo, a quebra de alguns paradigmas construídos, de um processo que muda a relação também no conceito de transparência. Certo. Seja com relação ao cliente, seja com relação ao jurisdicionado, seja com relação ao próprio judiciário. Então, eu sempre costumo dizer, Rodolfo, que nós estamos fazendo uma revolução silenciosa. Verdade. E nós só temos uma certeza, é não sabermos para onde e em que lugar chegaremos no futuro. E talvez só tenhamos a certeza que chegaremos ao lugar diferente de onde estamos. Isso é bem fácil constatar, porque realidades como audiência gravada em áudio e vídeo no passado era uma realidade absolutamente impensável. Verdade. O acesso à justiça de modo remoto, praticar-se um ato processual com validade jurídica em outro tribunal sem carta precatória, o bloqueio de conta corrente, por exemplo. Eram realidades são realidades que, na minha opinião, estão mexendo com os pilares do processo moderno. Perfeito. E por isso, eu posso até afirmar que não somente será mudança de procedimento, você pode falar também uma nova ciência do direito estudando essa realidade, a tecnologia aplicada à atividade jurisdicional. Minha pergunta final não é destinada ao operador do direito, mas ao cidadão que nos está ouvindo, que nos está vendo. O que é que o processo eletrônico vai mudar na vida do cidadão individualmente e da sociedade? O meu desejo é que seja resumido, essa mudança seja resumida em duas palavras: aperfeiçoamento e efetividade. Maravilha. Ou seja, o aperfeiçoamento da atividade do Estado, ou seja, tornar-se o processo de mais fácil interação com o cidadão, que afinal de contas é para ele que tudo isso existe. E segundo, a efetividade, conseguir que o Estado dê a resposta mais rápida, mas também concreta daquilo que fez, que motivou essa pessoa a ir à justiça. Porque quem vai à justiça vai em busca de algum direito que foi lesado. Então, quanto mais o Estado propiciar, não somente que ele possa vir à justiça, mas também que ele possa sair dela com a resposta prontamente estabelecida, é o grande ideal que nós chamamos de efetividade. Então, eu diria, de forma muito resumida, que para o cidadão, nós centraríamos em dois pilares: aperfeiçoamento da atividade e a efetividade dela, que é a resposta que o Estado tem que dar, que acesso à justiça não é somente propiciar meios para que ele chegue, mas também que ele consiga sair com um resultado efetivo, concreto, dessa realidade. Cláudio, esse tema é fascinante e suscita diversas questões. Só que eu não vou me limitar ao meu prazer, o meu privilégio de perguntar. Eu vou ver se a plateia tem interesse em perguntar. Alguém quer perguntar aí? Meu nome é Raul Soares. Eu gostaria de saber como compatibilizar a publicidade dos atos, a visibilidade e o sigilo dos atos processuais. Essa questão da compatibilização é um dos temas mais importantes, realmente, porque há uma aparente antinomia ou choque. O que você acha, Cláudio? Eu acho que tem que se relativizar a publicidade. Perfeito. Existe até uma frase interessante,
que é do ministro Carlos Aires, que ele disse que não se pode confundir publicidade com bisbilhotice. E exatamente essa é a noção. Acho que a superexposição que a internet provoca, que é um fenômeno da internet, ela tem que ser compatibilizada. E, a meu ver, o CNJ estabeleceu o tom adequado ao dizer que advogado tem acesso integral a qualquer processo, as partes ao seu, e as pessoas em geral têm acesso a peças processuais, mas documentos só com deferimento pelo juiz do acesso aos autos. Eu acho que isso é exatamente a compatibilização do fenômeno, uma a justa superexposição medida de e a adequação. proporcionalidade e razoabilidade. Eu acho que isso é bem interessante, pensar-se que mesmo os princípios antigos podem ser relativizados na sua interpretação. Perfeito. Meu nome é Danilo. Eu gostaria de saber se com essa nova sistemática do processo eletrônico é possível pensar na criação de novos princípios jurídicos. O que você acha, Eduardo? Acho que sim. Até há estudos nesse sentido. Nosso colega de Minas Gerais, Eduardo Chaves, Pepe Chaves, vem trabalhando com essa ideia de princípios novos. Uma nova principiologia. Imaterialidade, conexão, a própria visão diferente da colaboração judiciária. Se pode imaginar a intermedialidade, isto é, várias mídias no só processo, o acesso à informação em tempo real. Tudo isso é uma adequação da realidade do acesso rápido e instantâneo que a internet provoca ao processo judicial. Claro, tema para reflexão. Claro que isso tudo tem que ser construído com bases de garantias dos direitos fundamentais que não podem ser esquecidos. Sem sombra de dúvida. Meu nome é Rosana Santos e eu gostaria de saber como que fica o princípio da colaboração no processo eletrônico. Rosana, de uma maneira bem intensa, porque hoje o advogado pratica atos que antes eram reservados ao servidor da justiça. Então, eu acho que ele é aperfeiçoado e é implementado com nova realidade nessa tecnologia que o processo proporciona. Perfeito. Meu nome é Catarina Borges. Eu gostaria de saber quais atividades irão se extinguir com o processo eletrônico. Catarina, as atividades burocráticas de rotina, muitas delas são suprimidas e outras serão adequadas. Inclusive, por exemplo, o acesso com vista de autos que o juiz defira. Hoje isso não tem mais sentido. Então eu diria que aquilo que é burocrático, que é repetitivo, o sistema faz. A inteligência fica com o homem. Essa é uma ideia bem dessa nova realidade. Protocolo, registro, quase tudo vai ser feito automatizado. O que dependia de intervenção humana, hoje boa parte desses atos o sistema praticará. Já. Pratica, na verdade. Meu nome é Cleide Brandão. Eu queria saber como vai funcionar a intimação no processo eletrônico. Cleide funciona da mesma forma que hoje, com a facilidade da internet. Continua com o oficial de justiça, continua por edital, continua com o diário oficial e se introduziu uma nova modalidade que é a intimação pelo próprio sistema. Então, as formas tradicionais continuam e a nova realidade é a intimação pelo próprio sistema. Meu nome é Isadora Leão e eu queria saber como é que vai se dar o jus postulante pessoal no processo eletrônico. Isadora, o jus postulante continua a existir como sempre foi. A pessoa tem que ir à justiça e o servidor pratica o ato em nome dela, ou por ela, digamos assim, ou valida os atos que ela pratica. A grande diferença é que ele pode ir a qualquer lugar para ter acesso ao seu processo. Antes ele tinha que ir na vara onde o processo tramitava. Então eu digo que é aperfeiçoado o jus postulante. Eu digo também na condição de magistrado de primeiro grau, a ideia desse jus postulante pessoal fica muito evidente na audiência, em que ele vai praticar o ato. Agora, o que vai ser inserido no sistema precisa, obviamente, de um apoio da própria estrutura da justiça. É importante que a lei assegure que a justiça deve disponibilizar equipamentos e servidores para atendimento às partes. Perfeito. Meu nome é Andréa Nura e eu gostaria de saber como garantir a segurança dos dados no processo eletrônico. André, a pergunta é bem interessante. Continua com as modernas formas de proteção dos dados. Claro que mecanismos de replicação, que nós chamamos de sites backup, onde os dados ficam armazenados em outros locais preservados. Claro que isso é uma briga de gato e rato, entre a tentativa de acesso e os bloqueios, que hoje são ferramentas que a tecnologia disponibiliza para qualquer usuário. Sendo um dado privilegiado, tem que ter formas de controle mais, digamos assim, privilegiadas. Verdade. Meu nome é Dulce Salles. Eu gostaria de saber como o processo eletrônico garante o efetivo acesso à justiça. Dulce, falar em acesso à justiça é garantir que as pessoas possam ter a sua demanda atendida e o Estado possa responder num tempo menor que possível. Então eu diria que a realidade é alterada porque se amplia a forma de se chegar até a justiça e a tecnologia também proporciona meios que o Estado responda de modo mais efetivo. Então eu acho que o nosso caminho exatamente é esse, é buscar, como eu disse antes, aperfeiçoamento da efetividade, para que você possa ampliar as maneiras de chegar até a justiça, a demanda reprimida, e também viabilizar de maneira mais rápida a resposta que o Estado pode proporcionar, que é o desejo nosso, de todas aquelas pessoas que atuam na justiça. A resposta mais rápida
em breve tempo e de maneira mais concreta, que é o nosso ideal. Esse é o nosso profundo desejo. Esse é um caminho sem volta. Essa é uma revolução branca, uma revolução silenciosa pelo que estamos passando na concepção do processo, mas pensando no cidadão. E tenho que arrematar. E, Cláudio, eu quero dizer que é uma honra enorme recebê-lo, sabe? Eu falo isso para todo mundo que está vendo. Cláudio Brandão é um grande magistrado. Ele não foi somente o meu primeiro professor de direito do trabalho, mas quando eu tomei posse como juiz substituto, depois de algum tempo, eu tive a honra de ser juiz auxiliar dele no primeiro grau. E eu dizia, olha, eu sou um bom juiz, mas Cláudio sempre foi um juiz muito melhor do que eu. Você sempre foi o juiz que eu queria ser. E que, quem sabe, algum dia eu possa ser, Cláudio. Eu quero dizer que é um prazer enorme. E eu desejo, nesse desafio de um novo processo, saúde, paz e sucesso. Porque esse caminho é um caminho que se faz caminhando. E é um caminho que a gente só vai ver o resultado um dia após o outro. Um dia após o outro. Quando bate o desespero e nada parece dar certo, lembre que sempre teremos um dia após o outro. Quando a tristeza toma conta e a depressão está perto, lembre que sempre teremos um dia após o outro. Quando nada parece ter jeito e que não existe solução, lembre que sempre teremos um dia após o outro. Só um dia após o outro. Acolher, ruminar e refletir. Só um dia após o outro. Aguardar, levantar e reagir. Por tudo que se fez, faz, ou um dia ainda se fará, teremos sempre um dia após o outro. Até a próxima.